Bom dia a todos. Hoje vamos dar início ao nosso módulo de Direito Empresarial de Resolução de Exercícios da VUNESP. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira aula. Vamos ficar as próximas 2 semanas só mesmo aqui com o Direito Empresarial, que é vasto e complexo ao mesmo tempo. Vamos aí com os exercícios. Então, Mário, vou pedir a gentileza para você abrir aí, por favor, no livro 2. Livro 2, 966, né? Vai tratar do direito de empresa. Direito de empresa. O direito de empresa, né? Não mais direito comercial, o direito de empresa. Nós temos, já apresentei um quadro, como pessoas que exercem atividade empresarial, 2 figuras. Ou ela pode ser um empresário individual. Quem são os que exercem atividade empresarial? Quem? Isso aqui, você pode assistir todos os cursos, ninguém nunca vai lhe dizer isso. Quem exerce atividade empresarial? Não dessa forma como eu vou passar. Um empresário individual, e são só essas. Um empresário individual, que aqui, no título 1, ele é apresentado como empresário, né? Como empresário. O empresário individual é um empresário individual e a sociedade empresária. Essas são as pessoas. O empresário individual, nós sabemos, ele é uma pessoa física, pessoa natural, melhor dizendo, né? Essa palavra pessoa natural, mas pessoa física continua sendo utilizada aí no âmbito fiscal, continua sendo. Pessoa jurídica, esse é um empresário individual. Para suprimir não aquela situação, mas aquela conduta em que se tinha uma sociedade empresária mais fictícia, né? Havia um com 99% e um outro com 1%, para não se ter a responsabilidade ilimitada do empresário individual. O que foi criado? Foi criada a EIRELI. Então, agora, nós temos aqui no ordenamento jurídico essas 3 figuras, que são as figuras que exercem a atividade empresária. Então, nós temos o empresário, nós temos a EIRELI e nós temos a sociedade. E a sociedade, nós vamos ter uma que é... esse aqui é um quadro, isso aqui é uma coisa. Agora, na nossa classificação, nós vamos tratar, juntamente com a sociedade empresária, um outro tipo de sociedade. Qual a sociedade? Por quê? A sociedade, ela pode ser... A sociedade, ela pode ser uma sociedade empresária. Primeiro, antes dessa classificação, nós temos uma sociedade personificada e uma outra sociedade não personificada. Então, vamos colocar aqui, não personificada. E a personificada. Dessa personificada, nós vamos ter uma que é empresária e outra que não é empresária. A não empresária, para eles não dizerem não empresária, eles disseram assim, simples. Que nome poderíamos colocar para a sociedade não empresária? Simples. Sociedade simples. Sociedade simples. E aqui nós temos a sociedade empresária. E, por incrível que possa parecer, a sociedade simples, embora não seja a sociedade empresária, ela é tratada aqui, a partir do artigo 997, no direito de empresa da sociedade simples, mas ela não é empresária. Ela deveria ter sido tratada, em termos mais adequados,
você se lembra que são pessoas jurídicas nos termos do artigo 44. As associações, as sociedades, as fundações. E logo depois, no capítulo 2, desse título 2 das pessoas jurídicas, nós tratamos das associações e depois tratamos das fundações. Ok. E poderíamos ter tratado da sociedade simples aqui, mas não. A sociedade simples não foi tratada logo conjuntamente, né, logo após as disposições gerais, conjuntamente com as associações, fundações, em obediência ao artigo 44, mas ela foi tratada aqui no artigo 997. Então, apresentadas essas breves considerações, vamos lá para a sociedade simples, né? Para a sociedade simples. Ó, sociedade simples, então, nós temos o contrato social, nós temos o direito das obrigações, nós temos a administração, nós temos a relação com o terceiro, resolução da sociedade, dissolução. Então, nós temos aqui a sociedade simples, que ela é tratada como sociedade personificada, claro. Capítulo 1, sociedade simples. Sociedade simples, seção 1, contrato social, seção 2, direitos e obrigações dos sócios, direitos e obrigações, seção 3, administração, ela é simples porque ela não é empresária, seção 4, relação com o terceiro, relação com terceiro, seção 5, resolução da sociedade em relação ao sócio, resolução sociedade, seção 5, seção 6, são da dissolução. Ok. Então vamos agora tratar da sociedade simples. Eu já sei que não é sociedade empresária, né? Vamos adiante. Inciso A, questão 1. FUNESP, prova para juiz substituto em 2018. Em relação à sociedade simples, dispõe o Código Civil. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo nos 90 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá a esta pelo dano emergente da mora. Correto? O prazo não é 90, o prazo é 30 dias. Então, vamos aqui localizar esse artigo dos direitos. Artigo 1004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 dias seguintes ao da notificação, responderá perante a sociedade pelo dano emergente da mora. Correto? Então, esse aqui é o artigo 1004. A letra A é o artigo 1004. Nós temos aqui nos direitos e obrigações dos sócios, a partir do artigo 1001, as disposições que as obrigações dos sócios começam com o contrato, se este não fixar outra data, e termina quando liquidada a sociedade. E não só isso, né? Liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais, né? O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções sem o consentimento dos demais. Expressa em modificação do contrato social. Ou seja, estamos tratando aqui da sociedade simples, né? A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato, sem o consentimento dos demais, não terá eficácia quanto aos demais e quanto à sociedade. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário
perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. E o artigo 1004, que nós acabamos de tratar. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis, não constituindo objeto social, ou seja, desde que a alienação e venda não seja objeto social da empresa, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Exatamente. O artigo que trata é um artigo dos administradores. Vamos. 1015. No silêncio do contrato, os administradores eles podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social. Não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir, correto? Então é isso. Os administradores podem praticar artigo 1015. É só completar aqui o artigo 1015. Dos administradores, né? Dissolve-se a sociedade quando ocorrer a deliberação dos sócios por unanimidade na sociedade de prazo indeterminado e pela falta de pluralidade de sócios não reconstituído no prazo de 90 dias. Esse artigo eu já marquei, inclusive, aí o artigo 1036. Da dissolução da sociedade. Quando se dissolve a sociedade? Inciso 1. Vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo determinado, consenso unânime dos sócios, a deliberação dos sócios por maioria absoluta da sociedade de prazo indeterminado, por unanimidade não, deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Falta é um inciso terceiro. A falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Ele falou 90 dias, então, falso. 1033, inciso 3, inciso 4. A deliberação por maioria absoluta nas de prazo indeterminado e falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. A modificação do contrato social, que tem por objeto a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, dependem do consentimento da maioria absoluta dos sócios, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime dos votos. Aqui também está marcado 999. Isso aqui é extremamente importante. Sempre, praticamente todas as provas de direito empresarial, eles fazem essa relação entre o artigo 999 e o artigo 997. Por quê? Porque ele diz no 997 que a sociedade constitui-se mediante um contrato escrito, com cláusulas legais e com cláusulas convencionais. Vamos tirar uma foto aqui. Então, a sociedade, ela vai ter a sociedade simples, né? A sociedade que não é empresária. A sociedade simples, a sociedade que não é empresária, ela vai ter, então,
Como se constitui a sociedade? Simples. Por um instrumento. Por um instrumento. Ele coloca contrato público, né? É estranho. Contrato escrito. Na verdade, é por um instrumento. Ele utilizou a palavra contrato como sinônimo de instrumento. Um instrumento escrito, um instrumento particular é o contrato particular. Ou instrumento público. Contrato público? Não faz o menor sentido você dizer contrato público. O que nós temos é um instrumento particular, que é o contrato, ou um instrumento público, que é a escritura pública. A sociedade constitui-se mediante... Mas vamos colocar aqui um contrato escrito. Um contrato. Esse é escrito. E ele é particular. Ele é público. Ok? E esse instrumento, eu prefiro, acho a expressão mais adequada, este instrumento, ele terá cláusulas convencionais e cláusulas legais. Essas cláusulas, aqui estamos a tratar da sociedade simples, correto? Sociedade simples. Essas cláusulas legais são essas previstas no artigo 997. 997. Quais seriam essas cláusulas? De 1 a 8. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um breve resumo de cada um dos incisos. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios, se pessoas naturais, firma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se pessoas jurídicas. Então, aqui nós temos a qualificação dos sócios. Inciso 1. Qualificação sócios. Se pessoas naturais ou se pessoas jurídicas. O que nós temos no inciso 2? Denominação, objeto, sede, prazo da sociedade. Outras informações pertinentes à sociedade. Denominação, objeto, sede, prazo. Ok. Nós temos aí no 3. O capital, podendo compreender qualquer espécie de bens. Capital. O capital. 4. Cota de cada sócio. Cota sócio. Joaquim, Oi, pois não. por favor, coloca lá em cima o artigo que se refere a isso tudo. Ah, sim, o artigo 997. Não, é só para... Aqui, ó. Tá. Ficou bem pequenininho. Mas eu vou colocar aqui, ó. 997. Obrigado. Aí, seguindo aí, ó. Qualificação, denominação, capital, cota do sócio, forma de realizá-lo. Ó. Forma de realizá-lo. Esse artigo, quando você for pensar nesse artigo, sabe o que eu me utilizo? Ó, vai lá na parte geral. Quando nós temos aqui, é porque nós fizemos um mnemônico sobre isso. Ó, no artigo 46, o registro declarará a denominação, objeto, aqui ele fala fim, sede, tempo de duração, fundo social, que é o capital, né? O fundo social é o capital. Então, você, com aquele mnemônico que nós fizemos, você vai se utilizar aqui com o suporte do artigo 46. Isso aí ajuda muito, na minha opinião. Mnemônico. Oi? Cadê o mnemônico? O mnemônico é aquele mnemônico que eu desenhava, que eu posso até fazer ele bem rápido. Você não lembra? Nós tínhamos a sede, e aqui nós tínhamos a denominação. Aqui nós tínhamos a ampulheta, o palito e uma nota. Você lembra disso?
Então, denominação, sede, prazo de duração, o fundo social, né, o que é o capital, aqui o capital. A finalidade, prazo de duração. Uhum. E aqui nós tínhamos os fundadores e instituidores. Esses fundadores, você pode colocar, você faz uma... Com essa informação, você pensa sócios, qualificação das pessoas. Eu sei, fundadores, é porque não tem... Sócio é diferente, estamos a tratar de sociedade simples. Aqui é uma outra situação. Mas você pode, com esse elemento, fazer um link, se utilizar desse mnemônico para você lembrar, qualificação dos sócios. Eu preciso qualificar os sócios. Cota social é a nota. Você se lembra que dentro da ampulheta tinha um palito, que era o fim, e a nota? A cota social é a ampulheta. O capital, a cota do sócio, na verdade, não. A cota não é agora. O capital é a nota. Perfeito. Denominação, sede, o prazo, ao prazo a ampulheta. O objeto você vai substituir aí pela finalidade. O objeto ele tem pertinência com a finalidade. Qualificação dos sócios. São os fundadores e instituidores. Depois eles sairiam daqui, vocês se lembram? E que tinha um domo, um modo, e aqui eu tinha um administrador, que era uma pessoa, e essa pessoa ela tinha um sanduíche de presunto na mão. O modo como se administra e representa a sociedade. O modo, porque eles foram para o jardim e tinham o domo. Modo como... Então você pensa, modo como se administra e representa a sociedade. Aqui estamos a tratar da administração. Vamos continuando aqui os elementos, faltam só mais 3 e a gente continua no mnemônico. Volto só para eu... prestações que se obriga o sócio... Sim, prestações cuja contribuição consiste em serviço. Prestação do sócio cuja prestação, né? Cuja prestação é cota do sócio e modo de realizá-lo. Prestações que se obriga o sócio cuja contribuição consiste em serviço. Isso aqui é importante. Nós temos em mente que na sociedade simples, especificamente aqui tratada no artigo 997, é sim permitido a contribuição em serviço, né? A contribuição, né, do capital social. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, poderes e atribuições. Esse é o 6º, né? Os administradores. Pessoas naturais são os administradores. São os administradores. Pessoas naturais são administradores. Poderes e atribuições. Poderes, atribuições. 7º. 6º, 7º. Participação de cada sócio nos lucros, participação dos sócios nos lucros e perdas. Participação, esse aqui é o artigo 46. Participação dos sócios, lucros, perdas e, por fim, o 8º. O 8º é o quê? Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Sócios respondem ou não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. Ok. Agora vamos voltando aqui no mnemônico. Aí já temos a denominação, sede, fim, prazo, nota, capital social, a qualificação dos fundadores, instituidores,
o nome de... Então, eu vou linkar, vou pensar na qualificação dos sócios. Denominação, o objeto, eu acho que fica muito parecido com o fim, correto? O objeto e o fim. Então, com esse mnemônico eu já sei. Isso. Capital social sim, mas, porque ele fala o capital. Mas, se eu tenho capital e se eu tenho sociedade, obviamente, cada um terá uma cota no capital social, correto? Então, quando você pensar no capital, e se você pensa em uma sociedade simples, você já, passo adiante, você já define a cota social e a forma de realizá-lo de cada um deles, sócios. Lembrando-se que sim, é serviço? Sim. Posso realizar o capital, ou integralizar o capital social com serviço, com prestação de serviço? Posso. Então, isso tem que ficar claro. Se a prestação do sócio constitui em serviço, como ele irá prestar esse serviço? Depois, eu não disse o modo como se administra e representa a sociedade? Então, nós temos esse modo como no artigo 46, vai seguindo aí. Inciso 3. Pessoa natural, o administrador. Aí você vai pensar, o administrador, pessoa natural, a pessoa natural, que é o administrador, pessoa natural, quais são os poderes? Quais são as atribuições dessa pessoa? Nós tínhamos aqui um gato, e esse gato, eu falei com vocês que ele era aquela gelatina do voo da Azul. Então, se é o ato reformável, porque aquela gelatina não é mastigável, eu pensava em gato mastigável para eu lembrar de ato reformável. Ato reformável. Ato reformável. Se o ato é reformável no tocante à administração, de que modo você só precisa pensar se o ato é reformável. No tocante à administração, essa pergunta me fizeram na prova oral em Manaus. Administração, exatamente isso. O Mário caiu. Aqui nós tínhamos a membrana do domo, né? Membros respondem, se os sócios respondem, aqui ele diz subsidiariamente pelas obrigações. Subsidiariamente pelas obrigações. Subsidiariamente pelas obrigações, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio. E aqui nós temos o meteoro. Condições de extinção, a condição de extinção, a condição de extinção, o modo, as condições de extinção e o destino do patrimônio. Condição de extinção, destino, condição de extinção. Ô Mário, essa questão aqui me perguntaram na minha prova oral no Amazonas. Qual questão? Desculpa, Artigo 46. Eu fiquei fora aqui do ar. Porque... Não, mas você não perdeu porque eu simplesmente só completei o mnemônico. Tá. Me perguntaram aqui o artigo 46. É mesmo? Desse jeito. O que o registro declarará? Mas eu estava fazendo a prova que caiu para mim o RCPJ, né? Da prova de direito notarial, meu ponto sorteado foi o RCPJ. Isso ajuda muito. Então você vai pensar denominação, sede, o palito enrolado na nota, ampulheta. Aqui na frente tinham os fundadores, instituidores. Eles saíam da sede e eles iam para um jardim, onde tinha um domo. E nesse domo nós tínhamos um administrador com presunto e um gato mastigável. Então, o domo é um modo como se representa e administra a sociedade.
Se o ato constitutivo é reformável, ato constitutivo reformável, quanto à administração e de que modo, ele fala no tocante à administração e modo, e esse dom ele tem uma membrana, que são os membros, e os membros respondem subsidiariamente ou não, e, por fim, do lado desse dom tem um meteoro para lembrar de condições de extinção e o destino do patrimônio. Então, com esse mnemônico, assim, tem vários elementos, porque você precisa lembrar todos os incisos. Você sabendo este, você já sabe esse aqui. Qualificação dos sócios. Diz respeito a esse inciso 2 do artigo 46. Qualificação dos sócios. Depois nós temos denominação, sede, fim, prazo, capital. Se eu tenho capital, estou tratando de sociedade, eu vou ter cada sócio um determinado valor. Você tem que desligar um dos aparelhos. Eu vou desligar. Vai dar isso que está acontecendo. Pelo menos um, o som, né? Claro. Voltou, agora já deu para... Pelo menos um, o som, porque senão realimenta, né? Que eles dizem isso. Se você tem capital social e você tem sócio, você vai tratar da parte que cabe a cada um dos sócios. Mas o capital social, ele deve ser integralizado. Tanto é que eles falam que o capital social é a dívida que a sociedade tem, a sociedade empresária tem, para receber, né? Para receber do sócio, né? E se eu tenho capital, se eu tenho cota dos sócios, eu vou ter que definir como esse capital essa cota será integralizada se tratar de serviços. Ótimo. Eu vou ver se eu acho uma caneta aqui, ó. Depois, eu tenho o administrador. A pessoa natural responsável pela administração, pessoa natural administração, poderes, atribuições. O modo como se administra e representa. Tá? O modo como se administra e representa. Isso me leva à pessoa que promove a administração. Quem é a pessoa que administra? Por isso que eu coloquei uma figura do administrador. Ele fala o modo como se administra e representa. Então, você, lembrando desse mnemônico, você vai lembrar a pessoa natural que administra os poderes dessa pessoa, as atribuições, modo como se administra. Atribuições, não faz sentido? Modo como se administra atribuições? E eu vou falar uma coisa, ninguém sabe esse decoro dessa forma, mas eu acho isso prático, isso me ajuda. Mas você tem que fazer o desenho do artigo 46 e depois você faz numa outra tabela o artigo 997. Mas você tem que ter o seu momento aí com esses artigos. Você tem que parar tudo e ficar aí 15 minutos, 20 minutos pensando sobre essa história. Ok. Participação dos sócios, lucros e perdas. Não consigo ver uma relação aqui com o artigo 46. Talvez o destino do patrimônio não tenha condição de extinção, que é o meteoro que está no domo. Condição de extinção, destino do patrimônio. Destino do patrimônio, talvez eu poderia pensar em participação dos lucros, participação dos sócios, os lucros e perdas. Destino do patrimônio tem a ver um pouco com participação dos sócios no lucro, concordam? Assim, entre aspas, né? Porque ali é na extinção. Mas eu posso me lembrar disso. Agora, se os sócios respondem ou não subsidiariamente. Se os membros, no artigo 46 ele usa a expressão membros. Mas aqui não estou tratando de sócio, sociedade, então é sócios. Mas, ó, se formos observar, esse artigo 997 nada mais é que o artigo 46. Nada mais é que o artigo 46.
Vamos adiante. E aí, isso é importante. Esse 997, então, nós já aprendemos a decorar esse artigo, né? Então, nós temos a qualificação dos sócios, depois todas aquelas informações. Se eu tenho capital, eu tenho cota de cada um dos sócios, também vou ter a forma como aquele capital será integralizado, o administrador, né, pessoa natural, poderes, atribuições, e aí participação dos sócios, que tem a ver com o destino do patrimônio, e se os sócios respondem ou não respondem subsidiariamente. A única questão que ele não trouxe aqui no artigo 997, vou voltar aqui para ele, é a respeito se o ato constitutivo é reformável quanto à administração e modo. Não falou sobre isso. Vamos lá. Então, nós temos que o contrato da sociedade ele deve ser escrito e ele pode ser particular ou público. E deste instrumento nós teremos cláusulas que são cláusulas convencionais, que nós, sócios, vamos definir, como cláusulas legais. Essas cláusulas legais são as cláusulas do artigo 997, obrigatoriamente. Mas se você observa, essas cláusulas do 997 reproduz o artigo 46. Reproduz o artigo 46, com umas adaptações ao tipo específico sociedade, correto? O artigo 46 ele é genérico, né? Por isso ele fala membros, ele não fala sócios, correto? Ele fala aqui capital social, aqui ele diz fundo social, tem aí umas adaptações, mas é praticamente são os mesmos elementos. Já sei estes elementos, porque eu sei esse mnemônico do artigo 46. Mas não basta esse 997. O que eu tenho que saber é o 999. E o que diz o 999? As modificações do contrato, porque é contrato social. Né? Contrato social. As modificações do contrato social, que tem por objeto as matérias do 997. Então, nós temos o contrato social, que tenha essas matérias, correto? Então, simplesmente vamos puxar aqui. Modificação, contrato social. A modificação do contrato social que tenham essas matérias. No 997, dependem do consentimento de todos os sócios. Consentimento unânime. Consentimento todos os sócios. Consentimento de todos os sócios. Consentimento de todos os sócios. Outras matérias. Você tem que falar o seguinte. 997. Modificação. Outras matérias. Outras matérias. Modificação, outras matérias. A modificação de outras matérias podem ser decididas por maioria absoluta de votos se o contrato não determina a necessidade unânime. Maioria absoluta. Maioria absoluta, se não unânime, né? Então é isso. Agora, esse exercício é um clássico. A gente, aqui na nossa resolução, nós vamos nos deparar com muitos. Qual que é a grande sacada desse exercício? Que as pessoas não se lembram dos incisos do 997. Então, eles não vão dizer dessa forma genérica. As que tratam o 997 unânime.
o que não for 997 será por maioria absoluta, se não estiver previsto mesmo. Ele vai dizer da seguinte maneira: a forma de realizar o capital social, a cota, né, de cada um dos sócios, maioria absoluta, regra geral. É dessa forma como é perguntado. Então vamos lá. A modificação do contrato social tem por objeto a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Inciso 7º. Dependem do consentimento da maioria absoluta dos sócios? Maioria absoluta? Não. Todos os sócios, regra geral, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime dos votos. Essa questão é uma questão considerada muito difícil. Mas não para nós aqui, porque nós já sabemos como que ela é estruturada. E ela é fácil, ficou muito fácil, porque agora eu já sei o que é 997, eu tenho decorado o que é o 997. Qualquer alteração pertinente à matéria do 997, qualquer matéria do 997, absoluta, regra geral. Outras matérias, consentimento de maioria absoluta. Ou seja, essas matérias, consentimentos todos, né? Então, letra D equivocada. Tudo bem, Mário? É que eu estou tentando aqui compartilhar a tela com o exercício, e aí some a tua tela, aí eu estou igual meio perdido aqui, mas já o exercício, eu devia ter mandado esse exercício ontem, mas como eu te falei ontem, foi impraticável. Não, tem essa não. Para você poder imprimir, né? Antecipação. O que o exercício diz é o seguinte: ele traz um elemento, um inciso do artigo 997. Só que isso, para fins de prova, é irrelevante. O que ele quer saber é o seguinte: se estes incisos, a modificação no contrato de matéria pertinente a estes incisos, como será? Por quê? Porque esse 999, ele faz essa remissão, né? As modificações do contrato que tenham por objeto matéria do 997, sempre, regra geral não, sempre, todos os sócios. Outras matérias que não a do 997, outras matérias que não a do 997, outras matérias que não a do 997, maioria absoluta se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Ok. Então, ótimo. A administração da sociedade, nada dispõe no contrato social, compete a todos os sócios, em conjunto, sendo revogáveis os poderes do sócio investido na administração, por cláusula expressa do contrato social, por determinação da maioria dos sócios, independentemente de decisão judicial, uma vez modificados os terceiros. Notificados. Uma vez notificados os terceiros interessados. Esse artigo é o artigo 1013. Então, nós vamos da administração. Quando por lei ou pelo contrato, 1010. Artigo 1010. Quando por lei ou pelo contrato social competir ao sócio decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. 1010. 1013. A administração da sociedade, nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. A administração da sociedade, nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. A administração da sociedade, nada dispõe do contrato social, compete a todos os sócios em conjunto? Não. 13. A cada um dos sócios. A cada um dos sócios.
A administração da sociedade nada dispõe do contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios por maioria de votos. Não é isso, mas é isso. É 1013 e 1019. São irrevogáveis? Não. Aqui, ó, sendo revogáveis os poderes do sócio investido. É porque a primeira parte é o 1013, a segunda parte é o 1019. Então, a administração da sociedade, nada dispõe no contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Isso é falso. Dizer que em conjunto é falso, porque compete separadamente a cada um dos sócios. São 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. Irrevogáveis, salvo justa causa, ok. Reconhecida judicialmente. Então, letra E, falsa. Agora, vamos aí para a nossa questão 2. Segundo o Código Civil Brasileiro, é correto afirmar quanto aos direitos e obrigações dos sócios da sociedade simples. Então, direitos e obrigações. A partir do artigo 1001. Né? 1001. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções sem o consentimento dos demais sócios expresso em modificação do contrato social. 1002. O sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais sócios expresso em modificação do contrato social. Isso é verdade. O sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais sócios expresso em modificação do contrato social. Perfeito. 2. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. 1003. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Correto? A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as obrigações, as responsabilidades sociais. Isso é verdade. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. Perfeito? Então, todas estão corretas até agora. Até 3 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Será que é até 3 anos? Não. Até 2 anos, parágrafo único do artigo 1003. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Então é isso. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais, não tem eficácia quanto aos demais e quanto à sociedade.
Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente o concessionário perante a sociedade e terceiros pelas obrigações que tinha com o sócio. Perfeito. Exatamente isso. Então, essa aqui, a letra D, é falso. Vamos aqui só para a questão 3. Em relação à dissolução da sociedade. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 90 dias. Nós vamos aqui da dissolução da sociedade. É a seção 6ª, 1033. Quando se dissolve a sociedade? Dissolve-se a sociedade. O vencimento do prazo de duração, salvo-se vencido este e sem oposição do sócio. O consenso unânime dos sócios, deliberação dos sócios, a falta de pluralidade dos sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias. 1033, inciso 4º. Vence o prazo de duração, por consenso unânime, deliberação de sócios, se prazo indeterminado, falta de pluralidade no prazo de 180 dias, não reconstituído no prazo de 180 dias, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Extingue-se, né? Então, aqui é o 1033, sexto. Vamos adiante. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. Esse é o artigo 1035. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. Sim, o contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. 1035. Verdade. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito. A letra B está correta. Se não estiver consignado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação de maioria dos sócios, não podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. Isso é falso porque pode. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito. 1038. Se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios. Não falou em absoluto, unanimidade, não. Podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. Caput do 1038. Perfeito. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente quando exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade, desde que seja requerida pela maioria dos sócios. O 1034, ele diz que qualquer deles pode. 1034, qualquer dos sócios. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios quando anulada a sua constituição, inciso 1. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios quando anulada a sua constituição. 2. Exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios quando anulada a sua constituição ou exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Perfeito. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar no prazo de 90 dias a investidura do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, permitidas novas operações pelas quais responderão solidária e ilimitadamente ao 1036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedada novas operações pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. 180 dias? Não. 90 dias que ele disse, né? Não. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores imediatamente a investidura do liquidante. Imediatamente a investidura do liquidante. E restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações.
Dissolvida de pleno direito, a sociedade pode o sócio requerer desde logo a liquidação judicial da dissolução 1033. Ok. Ó, vamos fazer nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos, tá bom? Ok. Vamos voltar aqui com a nossa gravação. Ó, tem que melhorar aqui um pouco o foco. Bom dia. Continuamos aqui então com a nossa resolução de questões em relação à dissolução das sociedades. Deixa eu ver se já tirei essa foto, acho que sim. Essa foto do quadro. Já tirei essa foto do quadro. Então, vou marcar aqui os nossos 50 minutos. A nossa segunda parte. 50 minutos. Vamos aí para a nossa segunda parte da nossa aula. Ok. Outra prova. Ó, essa questão quarta, ela é pertinente à prova Juiz Substituto em São Paulo, 2018. Só para nós fecharmos a questão 3, a resposta da questão 3 é a letra B. O contrato pode prever outras causas de dissolução a serem verificadas judicialmente quando contestadas, com fundamento no artigo 1035. Agora, perguntaram na questão 4. A sociedade prestadora de serviço de advogado tem a natureza de... Ó, essa questão foi uma questão muito controversa, mas a banca, ela considerou como resposta correta sociedade profissional. Sociedade profissional. Inclusive, tem essa previsão, vamos abrir a OAB, o Estatuto da OAB. Vamos aqui no Estatuto da OAB. É o artigo 15. Artigo 15 do Estatuto da OAB. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nessa lei e no regulamento geral. Ou seja, sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nessa lei ou no regulamento, né? Então, nos termos a sociedade profissional, é aquela sociedade simples, né? Formada por profissionais que, em nome da sociedade simples, prestam serviços de forma pessoal, né? De qualquer forma, essa questão não foi alterada. O gabarito dela foi mantido como sociedade profissional. Correto? Então, o artigo 981, né? Sociedade profissional, sociedade simples, formada por profissionais que, em nome da sociedade simples, prestam serviço de forma pessoal.
Perfeito. Então, é assim. Não foi alterada essa questão. C. Sociedade profissional. Em pese o artigo 15 do Estatuto da Ordem. A dissolução da sociedade simples pode ocorrer de diversas formas. Dissolução de sociedade simples. Então, nós temos aqui a tratar da dissolução as disposições a partir do artigo 1033. Como se dissolve a sociedade? Não como. Quando nós temos a dissolução da sociedade. 1033. Dissolução. Dissolução da sociedade. Dissolução. Quando se dissolve? Dissolve-se a sociedade quando ocorrer. Artigo 1033. Dissolve-se a sociedade. Dissolve-se a sociedade. Vencido o prazo de duração, salvo-se este, e sem oposição do sócio, salvo-se vencido o prazo e não tiver havido oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorroga por tempo indeterminado. Primeiro, venceu-se prazo. Vencido por prazo. Inciso 2. O consenso unânime dos sócios. Consenso unânime dos sócios. Inciso 3. A deliberação dos sócios, consenso unânime, deliberação dos sócios, consenso unânime dos sócios. Consenso unânime dos sócios. Então, vamos colocar o seguinte, naquelas com prazo determinado. Aquelas que têm um prazo determinado. Deliberação maioria absoluta dos sócios. Prazo indeterminado. Quarto. Falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Falta pluralidade sócios. Quinta. Extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Extinção. Autorização. Então vamos lá. Dissolve-se a sociedade. Vencido o prazo. Consenso unânime dos sócios, se ela for por prazo determinado. E se ela for por prazo indeterminado, deliberação da maioria absoluta, falta de pluralidade de sócios e extinção da autorização na forma da lei. Então, nós temos aqui. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso K, no quarto, essa aqui, não se aplica. Não se aplica caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade, sobre sua titularidade, requeira o registro público de empresas mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observados os artigos 1113 a 1115. Salvo, obviamente, isso aqui é salvo empresário individual ou EDV.
salvo, né, transformação, empresário individual, Eireli. Então é isso. A dissolução da sociedade simples pode ocorrer em diversas formas. O vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este em sua posição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Vencido o prazo de duração, salvo se vencido este em sua posição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Perfeito. Então, o fundamento da letra A é o artigo 1033, inciso 1. A falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 120 dias, 180 dias. A deliberação dos sócios pela sua dissolução por maioria simples? Não. Maioria absoluta. Tempo indeterminado aqui. Indeterminado, maioria absoluta. Quando houver a existência de um único sócio e esse perdia a dissolução, mesmo contrário à vontade dos outros. Não, porque ou é maioria absoluta ou é consenso unânime, né? Dissolve-se a sociedade quando o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. O consenso unânime dos sócios. A deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. A falta de pluralidade de sócios não reconstituída. A extinção na forma da lei de autorização profissional. Não tem essa hipótese do inciso D. Não há. Vamos lá. Um contrato social, sexta questão. Um contrato social de uma sociedade simples não determina qualquer quórum especial para alteração do contrato social. Correto? Nesse caso, querendo os sócios alterarem o contrato social, para que um sócio tenha 25%, passe a ter 30% das cotas e outro que tem 35% passe a ter também 30% do quórum, também 30%, o quórum necessário para a modificação será, o que diz o artigo 997? Nós já vimos isso. Se lembra que eu conjuguei o 997 com o artigo 46? O 997, ele não diz que a participação, a cota no inciso 4º, 997. A cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la? Isso é uma foto. A cota de cada sócio. A cota de cada sócio. A cota do 997, artigo 997. Artigo 997. A cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. Cota de cada sócio e a realização, né?
modo de realizá-la. Ou de forma pecuniária ou em serviços, na sociedade simples. Cota de cada sócio e o modo de realizá-la. Um quer passar de 25% para 30%. Ok? Essa questão é a questão sexta. Outro quer passar de 35% para 30%. Nos termos do artigo 999, as modificações do contrato social que digam respeito, que tenham por objeto matérias do 997, e uma delas é cota de cada um dos sócios, consentimento de todos os sócios. Consentimento de todos os sócios. Consentimento de todos os sócios. Todos, unânime, né? Outras matérias. Então, já fazer aqui de novo nosso outras matérias. Outras matérias. Quais seriam outras matérias? Maioria absoluta de votos. Maioria absoluta de votos. Vamos lá. Os sócios querem alterar o contrato para que um sócio tenha 25%, um sócio que tenha 25% passa a ter 30%, e outro que tenha 35% passa a ter 30%. O quórum necessário para essa modificação será consentimento de todos, unanimidade dos sócios. Correto? Os termos do artigo 999. Eu falei aí, né, Mário, da importância de nós conciliarmos o artigo 997 com o artigo 999. Então, nós temos que decorar o artigo 997. Por que decorar? Porque 997, consentimento de todos. Outras matérias, maioria absoluta de votos. Correto? A sociedade simples deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas, no local de sua sede, no prazo máximo de quantos dias da sua constituição? Pessoal, muito simples. 30 dias, artigo 998. Vamos lá? Olha como fica simples, né? É porque aquele quadro eu apaguei no início, mas olha, nós estamos tratando de uma sociedade. Essa sociedade, ela é não personificada ou ela é personificada. A sociedade personificada, ela é uma sociedade simples ou ela é uma sociedade empresária. Então, naquele quadro, naquela chave inicial, nós estamos na sociedade personificada simples. A sociedade personificada simples, ela é tratada no capítulo 1 e ela tem várias seções. São 6 seções, se não me engano. São 6 seções. Com a resolução dos exercícios, nós vamos vencendo as seções. Por exemplo, o que diz o artigo 998? Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deve requerer a inscrição do contrato social no RCPJ, no local de sua sede. Então, olha só. Parágrafo 1º. O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato e, se algum sócio nele houver sido representado por procurador, o da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade competente. Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio e obedecerá o número de ordem contínua para todas as sociedades inscritas. As modificações 999. Qualquer modificação do contrato social será averbada.
A sociedade simples que institui sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro registro civil das pessoas jurídicas deverá também inscrevê-la com a prova da inscrição originária. A simples que institui sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro RCPJ, neste outro deve inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deve ser averbada no registro civil da respectiva sede. Então, se vocês observarem, nós já vencemos a seção 1. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um quadro cronológico dessa sessão. Vou tirar uma foto aqui. Vou aqui apagar e vamos... nós temos um contrato, nós temos um contrato escrito, particular ou público, contrato escrito, na verdade, particular, público, um contrato escrito, particular ou público, com cláusulas. E esse contrato ele tem cláusulas legais e cláusulas convencionais. Tudo bem. As legais, nós já sabemos, elas estão previstas no 997 e elas devem ser alteradas na forma prevista no artigo 999. Deliberação unânime. Então, 997 e 999 nós já vencemos, né? É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado contrário ao disposto no instrumento do contrato, diz o parágrafo único do 997. Então, nós temos qualquer disposição em pacto separado é ineficaz. Então, nós vamos ter a Constituição da Sociedade, a Constituição da Sociedade. Nos 30 dias da Constituição da Sociedade, o que ocorre? Nesse prazo de 30 dias, dentro de 30 dias, inscrição do contrato social no RCPJ. Inscrição, eu vou chamar esse contrato social de contrato social no RCPJ. Ok. O pedido de inscrição. Essa inscrição, ela ocorre com um pedido. Pedido de inscrição. O que tem esse pedido de inscrição? Será acompanhado do instrumento autenticado, pedido de inscrição. Então, nós temos o pedido de inscrição, o requerimento, a inscrição, né? Esse tem cópia do contrato social, essa cópia é uma cópia autenticada. Os senhores aí titulares do RTD, os senhores deverão exigir esses instrumentos. A cópia autenticada do contrato e, se algum sócio nele houver sido representado por procurador, o da respectiva procuração do sócio, e ainda, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade competente, autorização de funcionamento, autoridade. É isso. Autoridade. Então, é isso. Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro de registro próprio. Então, a inscrição conterá. Então, isso aqui, termo no livro próprio. RTD não, RCPJ, né? Livro próprio. Nós temos dois livros no RCPJ, né? O livro A, livro B, né?
o livro A 114, inciso 1 e 2, da Lei 6.015, e o livro B, para os atos do parágrafo único do artigo 114 da Lei 6.015. Ok. Livro A, inciso 1, inciso 2, 114, 300 folhas. Livro B, parágrafo único, 150 folhas. Ok? Essas disposições se encontram na Lei 6.015. Então, termo no livro próprio, né? Termo no livro próprio. Termo no livro próprio do RCPJ. Número de ordem contínua para todas as sociedades escritas. Termo no livro próprio. E ordem cronológica, né? Obedecerá o número de ordem. Termo no livro próprio e ordem cronológica. Número de ordem, né? Número de ordem no livro, né? Número de ordem no livro. Sempre em obediência ao número de ordem no livro. Então é isso. O pedido de inscrição ele será acompanhado do instrumento autenticado do contrato, se algum sócio nele houvesse representado por procurador da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade competente. Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro e o registro próprio obedecerá a número de ordem contínua para todas as sociedades inscritas. As modificações do contrato social que tem por objeto as matérias, nós já falamos sobre isso. E qualquer modificação do contrato é averbada. A inscrição, modificação, nós vamos ter a averbação. Modificação, averbação. E a sociedade que institui filial ou agência na circunscrição de outro RCPJ, então vamos imaginar o seguinte, nós temos a sociedade simples e ela se vincula a um determinado RCPJ. Ela instituiu uma filial, sucursal, agência em outra circunscrição, ou melhor, em circunscrição distinta, circunscrição de outro pertinente a outro RCPJ, né? O que ocorre nessa hipótese? É a hipótese do artigo 1000. Instituiu sucursal, filial ou agência na circunscrição de outro RCPJ, deve inscrevê-la, inscrição nesse RCPJ, com a prova RCPJ, prova, inscrição originária. Foi feita essa inscrição com a prova da inscrição originária, a verba no RCPJ de origem à instituição. A verba no RCPJ-A. RCPJ-B. Correto? Então, com essas disposições, nós vencemos a seção 1. Fica bem mais simples, né? Questão 7. A sociedade simples deve requerer inscrição do contrato social no SPJ no local de sua sede no prazo máximo de quantos dias? 30 dias. Em até 30 dias. Correto? Então, nós falamos aqui sobre o contrato social, o contrato escrito. Este contrato escrito, o nome deste contrato é o contrato social. Contrato social. Correto? Os senhores devem ter em mente essas disposições, porque quando os senhores forem arguídos numa prova oral, os senhores saberão discorrer a respeito do contrato social. O que é o contrato social? É um instrumento de constituição da sociedade simples, correto? Estamos aqui nesse âmbito. Ele é escrito, ou ele é sempre escrito, mas ele pode ser por instrumento particular ou instrumento público, e conterá cláusulas ou convencionais, cláusulas legais, obrigatoriamente as cláusulas legais, e, eventualmente, cláusulas convencionais. De 30 dias da criação
da constituição da sociedade, esse contrato ele deve ser apresentado ao RCPJ da circunscrição, com um pedido de inscrição, no RCPJ. Se algum dos sócios tiver sido representado, procuração do sócio e, eventualmente, autorização da autoridade competente, caso tenha havido. Essa apresentação ela vai ensejar um ato no livro do RCPJ. Então, esse ato será lavrado um termo no livro próprio, obedecendo-se sempre à ordem no livro. Nós sabemos que, as disposições do 997, tem que tomar uma água, peraí. As disposições do 997, maioria unânime, com maioria, consentimento unânime. Outras matérias, maioria absoluta. Modificação, a verba. E, por fim, se for instituído filial sucursal ou agência, faça a inscrição no RCPJ respectivo, em cuja circunscrição ela tenha sido instituída, a filial sucursal ou agência, com a prova da inscrição originária. E, no RCPJ originário, faça a averbação da instituição da filial sucursal ou agência naquele outro RCPJ. Correto? Então, é isso que nós temos que ter em mente aqui. Agora, vamos para a questão 8. Analise as assertivas abaixo de acordo com o que dispõe o Código Civil Brasileiro vigente, assinale a alternativa correta. A sociedade simples pode adotar um dos tipos de sociedade empresária. A sociedade simples que adotar um dos tipos de sociedade empresária deverá se registrar na junta. Isso é falso. E diz o artigo 1150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público das empresas mercantis, correto? Registro público das empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais. Portanto, são as regras pertinentes tratadas na Lei 8934. E a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Porque a sociedade simples... Deixa eu achar esse artigo. A sociedade simples. A sociedade simples, ela pode adotar qualquer uma das formas previstas na sociedade empresária. Eu não estou encontrando essa parte. A sociedade simples que adotar um dos tipos da sociedade empresária deverá se registrar na junta comercial? Falso. Nos termos do artigo 1150. Considera-se sociedade simples a cooperativa, independentemente do seu objeto? Verdade. É o artigo 982. Salvo as exceções expressas, consideram-se empresárias sociedades que têm por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais. Não achei aquele artigo em que diz que a sociedade simples pode se constituir. Aqui, 983. A sociedade empresária ela deve se constituir segundo os tipos regulados nos artigos 1039
a 1092. A sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e não fazendo, subordina as normas que lhe são próprias. 983. Tomando uma aguinha, que a garganta, minha voz não está muito bem. Nós temos essas regras previstas no artigo 981. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica a partir em si de resultado da sociedade, né? Considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito ao registro, e simples as não empresárias. As demais, correto? 982. Independente do objeto, empresária sempre sociedade por ações e simples a cooperativa. A sociedade empresária constitui segundo um dos tipos do 1039 a 1092. A simples pode constituir-se em conformidade com um desses tipos, e não fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. Correto? Então é isso. Considera a sociedade simples a sociedade simples que adotar um dos tipos de sociedade empresária deve se registrar na junta comercial? Não. No RCPJ, os termos do artigo 1105. Então a gente vai, questão 8, inciso 1, conciliar 983, por quê? A sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos e não fazendo, subordina as normas que lhe são próprias, artigo 983, artigo 983, mais você agora se reporta ao artigo 1105, 1150, 1150. O empresário e a sociedade vinculam-se ao registro público de empresas mercantis, das juntas comerciais e simples e a sociedade simples ao RCPJ, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. 2. Considera-se simples a cooperativa, independentemente de seu objeto? Verdade. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária e sociedade por ações, e simples a cooperativa. Parágrafo único. Do artigo 982. Perfeito. A sociedade adquire existência e personalidade jurídica com a celebração e assinatura de seus atos constitutivos? O que reza o artigo 45? O artigo 45, ele vai dizer o seguinte: começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessária, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações, porque passar ao ato constitutivo. Esse quadro aqui, por isso que essa parte geral das pessoas jurídicas, né, o título 2 do livro 1 da parte, o título 2, né, do livro 1, sim, das pessoas da parte geral, ele é tão importante, porque, consonância aqui com o artigo 45. Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessária, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Ok. A sociedade simples, então, adquire personalidade com celebração e assinatura é falso, né? Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa. A sociedade simples pode ser constituída por contrato escrito público. Verdade. 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 Já vimos isso. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Perfeito. Então ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A resposta é 2 e 4, letra A. Apenas a 2 e 4 estão corretas.
Adiante. Analise as assertivas abaixo de acordo com o que dispõe a legislação vigente sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins de registro e registro de sociedades, assinale a alternativa correta. As juntas comerciais são subordinadas tecnicamente ao DNRC? Isso é previsão da Lei 8934, isso é verdade. Lei 8934. O artigo especificamente, vamos lá porque teve algumas modificações dessa lei recentemente. Lei 8934. Lei 8934. Aqui. Vamos lá. O registro público de empresas mercantis e atividades afins. Das finalidades e da organização. Das finalidades. O registro público das empresas mercantis e atividades afins, observado o disposto nesta lei, será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades: dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis submetidos a registro na forma desta lei. Cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento do país e manter atualizadas as informações pertinentes. Proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como seu cancelamento. Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades mercantis serão arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, independente de seu objeto, salvo as exceções previstas em lei. Os atos das firmas mercantis individuais das sociedades mercantis serão arquivadas no Registro Público de Empresas Mercantis. Do DNRC. Essa questão, olha só, é uma questão de 2016, né? Ele teve alterações nessa lei aqui em 2018. Aqui. Artigo 6º. As juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo do respectivo ente federativo e, tecnicamente, ao DNRC. Isso não alterou. O que foi alterado é que a junta comercial do Distrito Federal é subordinada administrativamente e tecnicamente ao DNRC. Isso foi revogado. Correto? Artigo 6º permanece. Mas essa questão aqui do artigo 6º é bem atual. As juntas comerciais são subordinadas tecnicamente ao DNRC. Perfeito. A sociedade simples que adotar uma das formas da sociedade empresária deve ser registrada no SCPJ. Vimos isso, né? É o artigo 1150. Exatamente. 1150. Perfeito, verdade. 8934, artigo 6º, é o inciso 1. O 2 é a lei, é o Código Civil, artigo 1150. O registro de contrato de constituição das juntas comerciais, o registro de contrato de constituição de sociedades nas juntas, isso é verdade. Isso é verdade. O registro de contrato de constituição de sociedades é o arquivamento, né? Tanto é que nós temos aqui, ó, Ctrl F, na Lei 8934, arquivamento. Ó. O registro compreende, artigo 32, a matrícula e seu cancelamento de leiloeiros, tradutores, intérpretes, trapicheiros e administradores de armazéns gerais, o arquivamento dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis, individuais, sociedades mercantis e cooperativas. O arquivamento dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas. O registro compreende a matrícula e seu cancelamento dos leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais, o arquivamento, documentos relativos à Constituição, alteração, dissolução e extinção das firmas mercantis individuais, que é o empresário individual, né? Sociedades mercantis e cooperativas, 32, inciso 2, o arquivamento. O nome empresarial observará os princípios da veracidade e novidade,
34. Mas boa questão, porque essa questão trata da 8934, que é uma lei muito exigida aqui nas nossas provas. Vamos aqui para a questão 10. A sociedade empresária é regulamentada no Código Civil pelo artigo 981. A sociedade, né? A sociedade empresária, pelo artigo, não é bem, isso aqui já está errado. Esse caput desse artigo já está errado, porque a sociedade não é só a empresária que é pelo 981, né? Vamos ver aqui o que ele pede. Mas, de qualquer forma, essa questão provavelmente foi anulada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse caput já tem um erro. Essa questão não foi anulada. Mas, de qualquer forma, vamos continuar. O que é para marcar como incorreta, né? Fundamentando-se no texto legal, o que é para marcar como incorreta? Oi? Tudo bem? O Mário deve estar por aqui. Enfim. A sociedade empresária, independentemente do tipo societário em que se constitui, pode exercer atividades sem objetivo de lucro, o que é definido em seu objeto social um dos requisitos de seu ato constitutivo. Pessoal, essa foi considerada a resposta incorreta. Essa é considerada a resposta incorreta. A sociedade simples, ela pode buscar o lucro e a sociedade empresária deve buscar o lucro. Essa foi considerada a mais incorreta. Essa na verdade, não é uma boa questão. Essa questão ela tem vários equívocos, né? Mas, enfim, é uma questão muito controversa, questão letra A. Não vamos nos ater a essa questão, porque essa questão não é uma questão da VUNESP. A VUNESP é uma prova mais inteligente. Essa questão aqui tem vários erros. Vamos passar para a questão 11. Com relação às sociedades personificadas, e considerando o que diz o Código Civil, assinala incorreto. A sociedade simples que institui sucursal filial ou agência na circunscrição de outro RCPJ, neste também deverá inscrevê-la com a prova da inscrição originária. Isso é verdade, nós vimos isso aqui, artigo 1000. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato e, se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade, se extinguirem essas possibilidades sociais. Pessoal, exatamente 1001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam as obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade, se extinguirem essas possibilidades sociais. 1001. Incorreta, letra B. A letra 10 eu não resolvi por uma questão. Primeiro, porque o tema da nossa aula é a sociedade não empresária, mas é a sociedade. Segundo, porque é uma questão extremamente mal formulada, e é uma questão que não vai nos agregar, porque ela tem questões doutrinárias, enfim. Não quero tratar nessa questão agora, nesse momento, porque isso vai nos tomar muito tempo. O nosso objeto é a sociedade simples. E ela traz muitas questões ela tem um viés doutrinário. Isso não é relevante para nós nesse nosso estudo, nesse momento, que é a letra seca da lei. Esse é o nosso foco. Questão 11b. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade. 1001. Já vimos essa questão. C. O sócio cuja contribuição consiste em serviços não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado
de seus lucros e dela ser excluído. Ó, o que diz o artigo 1006? O sócio, cuja contribuição consiste em serviços, não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Correto? O sócio, cuja contribuição consiste em serviços, não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Então é isso. O sócio, cuja contribuição consiste em serviço, não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Artigo 1006. Em hipótese alguma, a sociedade limitada empresária poderá reduzir o seu capital? Pessoal, isso é falso. Os termos do artigo 1082. Olha só. Pode a sociedade reduzir o capital mediante correspondente modificação do contrato, depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis, se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Então, a seção 2, nós já tiramos uma foto aqui, só conferir aqui essa informação. Faltou. A seção 2, ela vai tratar dos direitos e das obrigações dos sócios. Correto? Então, nós já fizemos a seção 1. Vamos aqui passar para a seção 2. As obrigações começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade. Obrigações do sócio. Obrigações do sócio. Com o contrato e terminam quando liquidada a sociedade. Okay. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções sem o consentimento dos demais sócios expresso em modificação do contrato social. A cessão total ou parcial de cota sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Os sócios, artigo 1004, são obrigados, na forma e prazo previsto, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixa de fazê-lo, os 30 dias à notificação, responde perante essa pelo dano emergente da morte. Já fizemos uma questão assim. 1005. O sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção e pela solvência do devedor. Aquele que transferir crédito e pela solvência do devedor, aquele que transferir crédito. Então, o sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção e pela solvência do devedor, aquele que transmitir crédito. 1006. O sócio cuja contribuição consiste em serviço não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa do lucro e das perdas na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção à média do valor das cotas. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. 1009. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que o receberem, reconhecendo ou devendo reconhecer-lhes a ilegitimidade. Então, ok. Então é isso. Analise as assertivas abaixo e, de acordo com o que dispõe a legislação vigente sobre sociedades simples, regidas pelas normas que lhes são próprias, assinale a alternativa correta. Se o contrato social for omisso, então, nós vimos aqui a seção 2. Agora vamos tratar aqui da seção 3 da administração. Ok? Se o contrato social for omisso, os atos de administração da sociedade deverão ser praticados em conjunto pelos sócios. Falso, porque a administração da sociedade nada dispõe no contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. Okay? Os atos de competência conjunta de administradores poderão ser praticados sem o conjunto de todos, em situações de urgência, cujo retardo ou omissão podem provocar danos graves ou irreparáveis à sociedade. É o artigo 1014. Os atos de competência conjunta de vários administradores torna-se necessário o concurso de todos. Isso é verdade, pessoal. Os atos de competência conjunta de vários administradores torna-se necessário o concurso de todos,
salvo nos casos urgentes em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave. Perfeito. A administração da sociedade cabe apenas às pessoas naturais? Verdade, verdade. E a modificação do capital social depende do consentimento de todos os sócios? Isso é verdade, ó. A modificação do capital social. Sim, porque a modificação do capital social não é tema do 997, a modificação dos temas do 997, nos temas do 999, todos os sócios. Então, 997 e 999, é o inciso 4º, a administração cabe apenas às pessoas naturais, 997, inciso 6º. Então, temos aqui a 2, 3 e 4 são corretas, apenas a assertiva 1 está correta. Analise as assertivas abaixo. Se o contrato for omisso, os atos de administração deverão ser praticados em conjuntos? Não. Falso. Os atos de competência conjuntas poderão ser praticados sem um conjunto? 1014. Bem, deixa eu ver aqui qual foi essa resposta. Porque o meu aqui está sem resposta possível, né? Porque a primeira está sendo falsa. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Espera aí. Deixa eu localizar essa questão aqui. Vamos ver aqui. Todas as assertivas estão corretas? Será que a primeira não é? Não. Se o contrato social, a questão trouxe como correta, todas as assertivas estão corretas. Mas se o contrato social for omisso, os atos da administração da sociedade deverão ser praticados em conjunto pelos sócios? Não. Se o contrato social for omisso, ou seja, nada dispondo o contrato social, não. Essa questão aqui ela não foi anulada, hein? É um absurdo isso, hein? A administração da sociedade, nada dispõe no contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. É equivocado. Não. Então, ficamos aqui com essa questão, hein? Mas, de qualquer forma, talvez ela tenha se utilizado como fundamento o artigo 1010. Quando, por lei ou pelo contrato, competirá ao sócio decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria? Não. De qualquer forma, ficamos aí com essa questão, considerando todas corretas, mas sendo que o inciso 1 está incorreto, com fundamento no artigo 1013. Vamos encerrar nossa aula por hoje. Nós vamos continuar aí com as nossas aulas de direito empresarial e vamos continuar com a nossa sociedade simples. Então, muito obrigado e nos vemos agora já na próxima aula.